No Justiça Legal de hoje, você vai conferir um bate-papo com o assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Arthur Piper Neto, que participou de um evento que abordou questões sobre a economia global, desenvolvimento internacional e mercados financeiros. No quadro Entrevista, recebemos o juiz de direito Laudenir Petroncini, que fala a respeito da instalação do EPROC, o Sistema Processual no Judiciário Catarinense. Acompanhe ainda no quadro Isso é Legal, um projeto que tem como objetivo ampliar o acesso de jovens de comunidades em situação de exclusão social da Grande Florianópolis através da capacitação em tecnologia e informação. E a partir de agora você vai ver a cobertura de posse do mais novo desembargador da Corte Estadual. A reportagem é de Marcelo Fernandes Corrêa e Léo Russo. Dia de posse é dia de emoções e reconhecimentos, do trabalho prestado, da responsabilidade que vem pela frente e de uma carreira dedicada à justiça. É um momento de grande alegria, porque afinal, depois de tantos anos dedicados ao exercício da judicatura, nós nos encontramos na porta de entrada do Tribunal de Justiça. E que, como todo juiz de substituto e de direito que fazem carreira, o momento de ingressar no tribunal é o momento máximo. O novo desembargador ingressou na magistratura em 1993 e já no ano de 96 foi promovido ao cargo de juiz de direito da comarca de São Carlos. Anos mais tarde, judicou nos municípios de Maravilha, Canoinhas, Jaraguá do Sul, Palhoça e Florianópolis. Em 2015, chegava ao 2º grau do Judiciário Catarinense em Chapecó. Agora, como integrante da Corte Estadual, foi enaltecido pelo presidente do TJ. É um juiz que se caracterizou ao longo da carreira pela grande atuação, pela rapidez, pela seriedade. Então vai engrandecer muito o tribunal, vai colaborar para esse bom momento que a Justiça Catarinense vive. Durante a solenidade, autoridades, familiares e colegas presentes marcaram as homenagens. É uma consagração de uma carreira, de muita dedicação, muito sacrifício, mas com certeza é um ápice que faz parte da sua carreira profissional. A visão que a advocacia tem do tribunal é de uma instituição que funciona bem, os prazos andam bem, relativamente bem, rápido, ou seja, de aprovação em geral da categoria em relação ao funcionamento do Tribunal de Justiça. E acho que o Dr. Foneroli vem a colaborar e fortalecer esse quadro. Já nos momentos finais da cerimônia, o desembargador Fernando Carione proferiu um breve discurso em nome dos colegas magistrados. É mais um batalhador, mais um homem de princípio, de coordenação a toda a prova, né? Trabalhador como vem se unir a todos nós para que a gente possa realmente apresentar uma celeridade devida na prestação jurisdicional a todos os catarinenses. É um orgulho para o tribunal ele vir compor a este sodalício da forma como veio, a unanimidade dos seus pares escolhido como foi. O mais novo integrante desta corte é natural de Florianópolis e ele chega para o lugar do desembargador Rui Fortes, aposentado recentemente. O novo desembargador continua ocupando a 4ª Câmara do Direito Criminal no Tribunal de Justiça. O servidor Arthur Piper Neto, assessor no gabinete do desembargador Luiz Fernando Boller, integrante da 1ª Câmara de Direito Público do TJ, foi selecionado e participou de um evento internacional que teve como enfoque questões de economia global, desenvolvimento internacional, mercados financeiros, entre outros. O repórter Diego Souza conversou com Arthur e traz mais informações a respeito do assunto. É isso mesmo, Gabriela. O Arthur participou do evento em abril, na cidade de Washington, nos Estados Unidos. O evento é grande, viu? Chamado de Spring Meetings. Arthur, o que foi esse evento? Bem, o Spring Meetings é um congresso internacional de economia que acontece a cada ano, desde 1945. Ele é organizado pelo Banco Mundial e pelo FMI e ele tem a intenção de discutir temas relacionados ao desenvolvimento econômico e à erradicação da pobreza, envolvendo representantes da área financeira, representantes governamentais e também pessoas que estão em organizações da sociedade civil. O evento, por ser muito grande, houve um processo de seleção e além disso, um processo de preparação, né?
Isso mesmo. O processo seletivo foi feito através de uma ONG chamada Global Attitudes. Eles têm um programa chamado Diplomacia Civil. A intenção principal desse programa é o engajamento de jovens brasileiros, acadêmicos e profissionais em temas que têm uma relevância global. Ou seja, eles promovem a capacitação e o treinamento desses jovens e fazem um link maior, uma comunicação maior entre os conhecimentos que estão fora do Brasil e que estão aqui dentro. Na sua opinião, qual foi os momentos mais interessantes? Teve algum palestrante que te chamou a atenção? Sim, foram 2 momentos que, na minha opinião, se destacaram mais. O primeiro foi uma reunião da nossa equipe com o Mark Langevin. Ele é diretor do Instituto Brasil, que pertence à Universidade George Washington. E eles pesquisam o Brasil há várias décadas, eles têm um conhecimento muito grande sobre o nosso país. Então foi interessante ter uma visão externa sobre a nossa realidade e também fazer esse link sobre as maneiras que a gente enxerga os Estados Unidos e como às vezes a gente está equivocado e um pouco distante da realidade também. They've had no electricity, and then yesterday again the entire island was put into blackness. This was a pole that came down. Um outro momento que me chamou bastante atenção foi um painel de discussão entre a diretora do FMI, a Christine Lagarde, e o Michael Bloomberg, que é um dos empresários de sucesso mais conhecidos no mundo e também foi prefeito de Nova York por 12 anos. Num desses momentos, a pergunta que a Christine Lagarde fez foi: qual é, na sua opinião, a característica principal que pessoas bem-sucedidas possuem? O que mais chama a sua atenção? Quem que você mais admira? E a resposta dele me surpreendeu bastante. Apesar de ele não ter citado nominalmente essas pessoas, ele destacou que todas elas possuíam uma característica em comum. Todas elas falavam de ideias ou traziam inovações que ele nunca tinha ouvido falar antes. Então, quando eu voltei para a minha realidade aqui dentro do judiciário, fiquei com isso na cabeça, tentando sempre buscar algum tipo de ideia nova, alguma coisa que pudesse ser aplicada para a nossa rotina de trabalho. E eu acho que isso tem ajudado, inclusive, nos resultados da nossa equipe. Sem dúvida, um evento dessa magnitude, com certeza, também acaba trazendo benefícios para o judiciário aqui em Santa Catarina, né? Participar de eventos como esse, sem dúvida, agregam bastante para os servidores do Estado, né? É verdade. Inclusive, eu tenho tentado fazer um link entre os conhecimentos que foram adquiridos no Congresso e as minhas atividades aqui dentro. E são 3 temas principais que eu acredito que podem ter um impacto maior dentro do judiciário. O primeiro deles é a ideia de gestão participativa. O que é gestão participativa? É você incluir mais pessoas na análise dos problemas que acontecem, na busca por soluções e também na tomada de decisões, no planejamento de metas e estratégias. É uma coisa muito nítida. Pela minha experiência profissional, já trabalhei em cartório, já trabalhei no gabinete de uma juíza e atualmente no gabinete de um desembargador. É muito nítida a diferença quando você envolve mais pessoas nas discussões e quando elas podem ajudar a decidir as próprias metas, isso tem um resultado até muito mais rápido do que a gente espera. Com o objetivo de ampliar o acesso de jovens de comunidades em situação de exclusão social da Grande Florianópolis, um projeto idealizado pelo Comitê para a Democratização da Informática capacita, por meio da tecnologia e informação, quem busca oportunidades. A nossa equipe de reportagem foi acompanhar de perto o dia a dia desse programa e mostra agora para você no quadro Isso é Legal. A tecnologia veio para transformar a vida de todo mundo e nessa escola aqui em Florianópolis não é diferente. Um curso para a criação de jogos tem feito a cabeça da molecada, uma vez que Florianópolis é referência no assunto. O propósito do projeto é fazer com que o jovem de consumidor passe a ser criador da sua própria, do seu próprio jogo. E é uma área muito carente de mão de obra qualificada, ainda mais em Florianópolis, que tem um polo grande de tecnologia, né? Isso, aqui a gente vê bastante essa necessidade, então por isso a gente criou esse projeto. O professor Andrei Freitas explica que a média de salário é de R$ 2.500 por mês para quem está começando, o que representa uma grande oportunidade para esses alunos. A ideia é que eles aprendam a programar multiplataforma, tanto para celular, quanto para desktop, quanto para consoles, né? Então, aqui eles aprendem todo o desenvolvimento, desde a parte de programação, aprendem um pouco de design, conceitos básicos de animação e, inclusive, além, né, de ter toda essa ideia de formar eles para o mercado de trabalho,
mas uma das coisas legais do curso é essa capacidade de tornar eles empreendedores, né? A desenvolver o seu próprio negócio, gerar os seus aplicativos e por aí sair criando portfólio, gerando mais emprego. Me interessei bastante, acho uma área que pode se desenvolver muito ainda e é uma área que, para mim, ainda pode gerar muitos frutos e eu também me vejo conseguindo criar meu próprio jogo, desenvolver meus próprios aplicativos, mais futuramente. E eu entrei no curso como alguma coisa para fazer, eu estava muito parado em casa, né, meio entediado, daí eu, posso fazer alguma coisa com esse tempo. E daí foi quando eu comecei a fuçar na internet, procurando uns cursos de graça, alguma coisa assim para eu poder fazer. Hoje, no último dia de aula, Gabriela lembra que chegou timidamente a essa sala para se descobrir e hoje se sente realizada. Eu gostei bastante, já gostava dessa área e eu vim aqui mais para me descobrir mesmo, para ver realmente se eu ia gostar e tal. E gostou? Pretende continuar estudando? Pretendo. O Otávio fez o curso em 2016 e revela que foi primordial para a escolha da faculdade e também na sua trajetória profissional. O curso ser de graça é muito bom pelo fato de que a área da programação é uma área um pouco difícil de ser acessada. E realmente o fato dele ser de graça dá oportunidade para pessoas sem oportunidade conhecer essa área que está crescendo tanto hoje em dia. E é uma área que, com certeza, se investir nela, tu pode ter um futuro muito promissor. A seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito Laudenir Petroncini, que fala a respeito da instalação do EPROC, o Sistema Processual do Judiciário Catarinense. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. O nosso quadro Entrevista de hoje vai trazer o juiz Laudenir Petroncini. Ele é o coordenador do projeto de implantação do sistema EPROC no Judiciário Catarinense. Doutor, muito obrigado por nos atender aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, nos explique então o que vem a ser o EPROC em relação ao sistema que temos hoje aqui em Santa Catarina. Nós utilizamos em Santa Catarina o SAGE, que é um programa desenvolvido por uma empresa privada, e o EPROC é um programa desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Ambos os sistemas eles possibilitam a tramitação do processo judicial de forma digital. Não é? Eles têm algumas diferenças de arquitetura, de concepção, mas essa é a finalidade básica de ambos os programas. Quais as principais vantagens que o EPROC traz aos usuários e aos servidores do Tribunal de Justiça? As vantagens que nós notamos no primeiro contato que tivemos com o EPROC são, primeiro, o fato de que ele pode ser acessado de qualquer máquina, com qualquer configuração, simplesmente com acesso à internet por meio de um navegador comum. Qualquer navegador acessa o EPROC. Diferente do SAGE. O SAGE você tem que instalar ele num computador com uma configuração específica e isso limita um pouco a sua usabilidade. Também tem vantagens em relação à forma como o sistema faz a tramitação do processo, a forma como o sistema possibilita automações do processo judicial. O EPROC, nós costumamos observar que ele é efetivamente um processo digital. No SAGE, no sistema como nós estamos trabalhando hoje, o que a gente sente muito é uma digitalização do sistema que nós já trabalhávamos. Nós pegamos o processo físico, transformamos ele por meio de uma digitalização em meio digital, meio eletrônico, mas os procedimentos ainda são muito parecidos com aqueles que nós adotávamos no meio físico, no papel. O TRF4 no Rio Grande do Sul já usa este EPROC e é de lá que nós estamos trazendo o sistema. Qual a adaptação que está sendo feita para trazer a Santa Catarina o EPROC? Existem algumas competências que nós temos e que são estranhas à competência da Justiça Federal.
A Justiça Federal não trata com direito de família, com direito de infância e juventude. Algumas peculiaridades no juizado especial, existe um juizado especial na esfera federal, e como na estadual, mas lá só com a presença de entes públicos no polo passivo. Aqui nós temos o juizado especial particulares litigando contra particulares ou microempresa litigando contra particular. Nós temos que fazer as adaptações para que essas peculiaridades da justiça estadual sejam atendidas. Boa parte das necessidades que nós imaginamos e vamos identificando com o passar do tempo, a gente verifica que o sistema já contempla. Por exemplo, uma preocupação que eu tinha era de como que as prefeituras, no momento que tivesse que acessar o processo eletrônico via EPROC, iriam se comunicar, acessar o sistema, e esse sistema já está desenvolvido, já está pronto e não seria um fator crítico para a implantação. Mas outros, como essas peculiaridades da justiça estadual, essas são as adaptações que nós estamos identificando para trabalhar agora. O sistema piloto do EPROC aqui no estado, doutor, ele começa por Palhoça, pela comarca de Palhoça. Há uma razão específica para isso? Como isso está sendo gerido? Existe um facilitador ali, porque se em Palhoça se ajuiza o processo e ele tramita no SAGE, quando o advogado em Palhoça ou o procurador em Palhoça recorre contra uma decisão do juiz de Palhoça, esse recurso vai para o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. E indo para lá ele tem que ser transportado, ele tem que ser migrado para o EPROC. Então, no segundo grau, ele já tramita no EPROC esse processo. Então, com esse projeto piloto, em Palhoça, já inicialmente, ele começa a tramitar no EPROC e sobe para o segundo grau no EPROC também. Bom, vamos falar um pouquinho de capacitação. O EPROC é óbvio, ele precisa ser adaptado, precisa ser ensinado aos servidores e até aos seus usuários. Como é que está sendo desenvolvida esta capacitação? Nós ainda não temos um cronograma de implantação. Nós estamos agora na fase de conhecimento do sistema, nós estamos tendo um contato mais direto, mais profundo com a estrutura do sistema. Tivemos uma capacitação na semana passada com um grande número de participantes, mais de 100 participantes, numa capacitação com usuários nossos, pessoal que trabalha na atividade fim, conhecendo o sistema, vendo suas peculiaridades, conhecendo a forma como se trabalha com o processo judicial eletrônico na Justiça Federal, verificando qual é a diferença da forma de tramitação, de automatização no EPROC em relação àquela realidade que nós já conhecemos. Na semana que vem está previsto uma capacitação para a nossa equipe de desenvolvedores, para eles conhecerem as peculiaridades da arquitetura, do framework do sistema, e a partir daí nós podemos ter uma visão um pouco mais clara de quais são as possibilidades de expansão do projeto. E aí, à medida em que o projeto avance, nós vamos capacitando, como a gente já está fazendo com o pessoal de Palhoça, nós vamos capacitando os usuários que vão ter contato com o sistema. Vamos falar da implantação, do custo de implantação do EPROC. Quanto vai custar isso à economia de Santa Catarina em relação ao sistema antigo? O EPROC foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal, foi desenvolvido por uma entidade pública e o Tribunal Regional Federal cede o programa gratuitamente para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, nós não vamos despender nada para a aquisição e manutenção do programa. O desenvolvimento das adaptações que eventualmente sejam necessárias para uma implantação do sistema, ele pode ser feito com nossa equipe interna, nosso corpo técnico, que já está mobilizado, trabalhando com sistemas judiciais, e eventualmente nós podemos ter a necessidade de contratar mão de obra terceirizada para a programação. Mas isso é uma realidade que a gente já enfrenta hoje em relação a todos nossas demandas de TI. Né? O que é relevante é que o custo hoje atual de manutenção, de contratação do SAGE, que é o sistema que nós temos hoje, que no ano passado foi de cerca de 13 milhões de reais no ano. Doutor, a implantação do EPROC ele será feita através de uma transição, de um programa para o outro. Como isso será feito? Essa transição leva quanto tempo?
A transição automática, eu imagino que talvez a sua dúvida seja em relação a como que o processo de um sistema vá para o outro, como que o processo do sistema migre de uma base de dados para outra base de dados. Essa é uma atividade complexa, uma atividade trabalhosa e que nossa equipe está em fase de estudo sobre como que isso pode ser viabilizado, se a gente vai perder algum tipo de informação nessa transição que seja relevante ou não, para graduar o tipo de trabalho que nós vamos ter que desenvolver. Naturalmente, uma migração, uma implantação no sistema novo desse aí, como aconteceu na implantação do SAGE na sua versão atual, em relação à versão anterior, que não comportava o processo eletrônico, é um processo gradativo, é um processo que não acontece do dia para a noite, especialmente quando a gente tem que fazer essas adaptações que nós nos referimos. Não é novidade a migração de uma base de dados de um sistema para o outro. Nós enfrentamos isso quando saímos do SAGE 3 para o SAGE 5. As mesmas dificuldades que enfrentamos lá, imaginamos que vamos enfrentar agora, adotando, em caso de adoção integral do EPROC. Doutor, nós estamos falando de automação, né, de digitalização 100%, como a gente vem dizendo. Este EPROC, ele facilita isso, óbvio. Ele vai aumentar a produtividade do judiciário? Ele resolve esse problema mesmo da agilidade da justiça? Eu acredito que sim. O SAGE ele já possibilita algum grau de automação de alguns procedimentos. Quando se implantou o processo, quando se procedeu à digitalização dos nossos processos, a nossa expectativa era de que a atividade cartorária, a atividade manual, que envolve atividade de cumprimento dos atos judiciais, fosse reduzir. O fato é que, depois de alguns anos de implantação do processo eletrônico em Santa Catarina, essa redução foi muito pequena. Não sentimos uma redução significativa da necessidade de mão de obra nos cartórios. Os gabinetes continuam pequenos, os cartórios com a mesma quantidade de pessoal que era demandado na época do processo físico. E visitando a Justiça Federal, conhecendo a realidade deles e que é influenciada diretamente pela forma como o processo tramita, como o fluxo de trabalho está estabelecido dentro do sistema eletrônico deles, a gente pode perceber que houve uma otimização do aproveitamento dessa nossa mão de obra. É uma mão de obra qualificada e que, em geral, no cartório pode estar hoje envolvido com atividades menos nobres, né? O princípio que regeu o desenvolvimento da versão atual, da versão 2 do EPROC, que foi implantado na Justiça Federal da 4ª Região em 2010, foi o de eliminar os tempos mortos no trabalho do cartório. Então, tudo aquilo que pode ser automatizado, que não precisa ser feito por mão humana, o sistema faz automaticamente. Então, se elimina toda aquela burocracia cartorária, deixando ela de fora do fluxo de trabalho e o processo tramita de uma forma bastante mais ágil dentro do EPROC. Com isso, a alocação do pessoal sofre uma modificação, uma realocação qualitativa. O pessoal passa a trabalhar com um trabalho mais nobre, mais qualificado, dentro da mesma unidade jurisdicional, fazendo muitas vezes atividades muito semelhantes com as que fazem hoje, mas o EPROC ele elimina a necessidade de alguns procedimentos repetitivos que não trazem ganho, não agregam valor algum à tramitação do processo. Há levantamentos do EPROC no Rio Grande do Sul que o tempo de tramitação das ações chegam a redução de 50%. Aqui em Santa Catarina, a aplicação do EPROC, a implantação dele, também será nesta faixa dos 50%? Nós precisamos assimilar a filosofia de trabalho do EPROC. Nós precisamos conhecer essa realidade de como o processo trabalha lá, para que não haja nenhum estranhamento no momento em que determinadas atividades que hoje nós fazemos manualmente, expedimos um mandado de intimação ou uma relação para publicação no Diário Oficial de uma intimação do advogado, isso vai passar a fazer parte
da própria dinâmica do despacho, da decisão judicial, sem qualquer necessidade de intervenção humana. Isso gera essa economia. O processo ele tramita sem passar por outras instâncias que não o gabinete do juiz, tramita dentro da sua equipe. O processo ele tem uma outra forma de tramitação e esse ganho é proporcionado por essa nova forma de trabalhar. Uma vez implantado, eu acredito que o ganho só depende da adoção dessa forma de fluxo processual. Né? Essa que elimina esse trabalho inútil, esse trabalho que não agrega valor. Para concluir, doutor, nós falamos sempre do EPROC como algo top de linha, né? É mesmo assim? Este é um programa no país e no mundo, o melhor deles? Fiz uma pesquisa rápida e vi que nos Estados Unidos existem várias soluções de tramitação, de gerenciamento de processo judicial. Não a ponto de eu conhecer qual é a similaridade ou a diferença daqueles sistemas, são vários fornecidos por várias empresas que vários tribunais dos Estados Unidos adotam. Então, o Poder Judiciário, eu acredito que no mundo inteiro deve estar em busca dessa modernização, dessa automatização, dessa digitalização. Nós não vamos mais ao banco, nós fazemos compras hoje pela internet, nós nos relacionamos com o meio digital de uma forma muito natural hoje. Todos nós fazemos isso. Todos nós hoje usamos smartphones, não é mais uma novidade. Então, é necessário que o judiciário também se modernize e a implantação do processo eletrônico em Santa Catarina foi importante nesse sentido. Nós não precisamos mais convencer ninguém de que o processo não deve mais ser físico, ele deve ser eletrônico. A questão agora é de ferramenta, qual ferramenta proporciona maior agilidade, maior leveza, né? Qual ferramenta que... Hoje a gente enfrenta um problema de insatisfação do nosso usuário com a forma como a estrutura do sistema que a gente utiliza hoje, cliente-servidor, o programa instalado na máquina tem que trabalhar só naquela máquina tem que ter uma determinada configuração, eventualmente esse programa, pela estrutura que ele tem, ele pode ter um problema de desempenho e a realidade que a gente pode usar como referência, e a nossa equipe tem notado isso nos contatos que faz com outros usuários que trabalham com o EPROC, Tribunal de Justiça de Tocantins, a Seção Judiciária de Santa Catarina, o pessoal do TRF4, o que nós notamos, o que eles me relatam, especialmente o que chama atenção, é a tranquilidade com que eles se relacionam com o sistema que eles estão utilizando. Esse ganho de tempo na tramitação do processo, a gente nota claramente que também é um ganho de qualidade de vida do servidor e do magistrado. É uma ferramenta que está ali e não está na frente entre o usuário e o trabalho que ele tem que realizar, mas simplesmente é uma ferramenta que possibilita com que esse trabalho seja feito de forma natural, sem preocupação de forma intuitiva. O sistema é muito amigável, é muito fácil de utilizar. Esse relato é muito presente por parte dos advogados. Esse é um testemunho que os advogados trazem para nós. A OAB é uma grande apoiadora da implantação do EPROC em Santa Catarina, requereu isso à direção do tribunal, porque eles trabalham com os dois sistemas. Boa parte dos advogados atua na Justiça Estadual e na Justiça Federal. E para eles, a resposta deles a essa sua indagação é, sem dúvida, de que a ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região é superior nesse quesito de leveza, intuitividade, usabilidade. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Às ordens sempre. Este foi o nosso Justiça Legal. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.